comprovou-se aquilo que é o hábito, digamos assim. Os debates na rádio permitem mais discussão e mais ideias do que habitualmente os debates a dois, que são mais combates de boxe do que às vezes troca de ideias, e desse ponto de vista eu creio que o comportamento dos vários candidatos não foi equivalente. Houve candidatos que tinham mais, para quem este debate era mais importante, e creio que não conseguiram reforçar as suas posições. Porventura, o mais importante de todos eles é Gouveia e Melo. Gouveia e Melo precisava de sair com ideias mais fortes deste debate, e não creio que o tenha conseguido. E o outro candidato que eu também estava à espera de uma prestação porventura mais vigorosa era António José Seguro. Não que ele tenha estado mal, mas porque ele precisa de juntar um voto da esquerda, e aparentemente saiu deste debate a convicção de que não vai haver desistências, portanto ele vai mesmo ter que ter voto útil da esquerda, e não sei se ele fez muito por isso neste debate. E um outro candidato que esteve acossado um pouco nos últimos tempos, e também não penso que se perdeu um bocadinho neste registro, foi Marcos Mendes. Aquela dos vários pontos, 1.1, ponto 2, ponto 3, num caso ponto 4, não creio que tenha sido a melhor solução de todas para a sua candidatura. Helena. Olha... Chega-te mais ao microfone, Helena. Sim, claro. Estou eu aqui vou eu discorrer sobre debates nas rádios. Eu acho que... sim, eu acho que Marcos Mendes nota-se que está a acusar o efeito, não é, da enorme tensão em que está. Aliás, creio que a questão da organização muito sistematizada das suas próprias intervenções muitas vezes terá também a ver com isso, a necessidade de conseguir passar uma mensagem para lá de alguma névoa que tem acontecido. Nota-se, por exemplo, pouco preso ao registro televisivo, provavelmente. E ele procura mesmo não responder a algumas interpelações. Ele não se envolveu em discussões. Nós tivemos aqui um momento de interpelação forte entre Ventura e António José Seguro, a propósito da questão de se tinham ou não tinham estado presentes, se tinham ou não tido um encontro. E, portanto, aí já nota-se um pouco esse lado, não é? E Marcos Mendes praticamente nunca entrou nesse tipo de discussão. É curioso porque eu acho que o debate é interessante, teve momentos muito interessantes, e teve também, a dada altura, eu acho que há aqui clichês que as pessoas usam e que não fazem, e são coisas que as pessoas repetem, nomeadamente os candidatos, porque é quase que uma obrigação. Estou a pensar, por exemplo, na referência que foi feita por António Filipe, reiterada por Gouveia e Melo, a propósito de Portugal, e depois penso que António José Seguro também andou lá, mas parecia ser uma coisa consensual entre os candidatos, daquelas bondades que se dizem, mas que não correspondem à realidade. Estás a falar da justiça para ricos e da justiça para pobres. Em Portugal há dois grupos que têm acesso à justiça. Os ricos, porque têm acesso à justiça, pois como é óbvio, e aqueles que são pobres ou não suficientemente remediados, e portanto podem pedir a justiça, apoio judiciário, não é? Quem está excluído da justiça, porque o custo das custas é muito elevado, é a classe média. Quem de facto não está a recorrer à justiça, porque a justiça em Portugal é muito cara, é de facto a classe média, que não é, sendo classe média em Portugal, é ser pobre noutros países, nossos vizinhos. Portanto, o que nós temos são pessoas que não são suficientemente ricas para poderem arriscar ir para tribunal, ou que também não são suficientemente pobres, porque de facto elas não são ricas, para poderem contar com apoio judiciário. Portanto, esta é uma coisa que se tornou assim um clichê os candidatos preferirem, mas que eu acho que francamente não corresponde à realidade. Portanto, essa é uma das matérias. Em relação... E depois acho que há intervenções desiguais consoante as áreas. Eu acho que o Gouveia e Melo tem uma dificuldade que se nota ainda mais no debate das rádios, em que ele demora a começar a responder.
demora, aliás, qualquer pergunta, a qualquer pergunta sucede geralmente um sim, não, aquela resposta conjectural, e depois ele, a seguir, precisa de tempo para começar a responder. Nota-se-lhe uma maior... Isso é mais audível na rádio, não é? Na televisão a imagem preenche o vazio e o silêncio. Sim, até porque a imagem o favorece, sem dúvida. Agora, nota-se-lhe, é curioso, eu acho que se nota em relação às questões militares que ele tem aí um pensamento próprio. Não quer dizer se eu concordo ou se eu não concordo. Estou a dizer que ele tem um pensamento próprio. Eu achei curioso, por exemplo, que na parte do referendo sobre mandar tropas para a Ucrânia, e é óbvio que António Filipe vai buscar toda a sua experiência como parlamentar e como político e tudo isso para explicar que o referendo não seria possível constitucionalmente. Mas, quando nós depois vamos ouvir a intervenção de Gouveia e Melo, tal como a intervenção de André Ventura, percebemos que houve uma alteração, aliás, de posição. Aliás, não por acaso. João Coutinho de Figueiredo tem mesmo uma troca de palavras muito viva com André Ventura, por causa desta questão, porque o André Ventura, vamos apoiar incondicionalmente a Ucrânia, mas depois não se mandam tropas, nada, não sei o quê, pronto. É claro que... E exige-se garantias de transparência por parte do governo de Zelensky, etc, etc. É claro que Gouveia... Aliás, André Ventura quase que acabou apoiado por António Filipe a certa altura, ou assim uma parte de António Filipe. É claro que o Gouveia e Melo, quando diz que uma presença naquele cenário será sempre muito perigosa, porque o António José Seguro tinha dito, bem, se é uma força de manutenção de paz, é mesmo para manter a paz. É claro que o Gouveia e Melo depois saca dos galões, não é, para explicar, que naquele cenário será sempre muito perigoso, mas eu acho que algum dia a campanha não vai servir para isso, mas acho que deveríamos tentar perceber porque é que Gouveia e Melo insiste tanto na questão do Atlântico. Porque, apesar de tudo, tem uma competência, tem uma formação, tem um know-how, tem um conhecimento, e seria interessante perceber porque esta maior tónica dele, sempre nas questões atlânticas, e na presença, na defesa das questões atlânticas, e não tanto pela necessidade da presença em território ucraniano. Faz uma pausa no teu pensamento, porque vamos ao encontro do coordenador de política do Observador, Miguel Viterbo Dias, que está com o André Ventura, com o candidato André Ventura à saída deste debate. Miguel, acrescentámos aqui um momento de comunicação política ao momento que já tínhamos, que era o debate. Sim, claro, e ficámos a saber que Marcos Mendes dificilmente chegará ao Algarve cumprindo os limites de velocidade, porque irá almoçar ao Algarve depois de um debate que acaba praticamente, acaba às horas que acaba, enfim, que acaba quase a hora do almoço, mas feito isso, acho que esta última declaração, particularmente de Jorge Pinto, a mim deixou-me com uma certeza, ele vai desistir. Porquê é que diz isso? Porque ele não é capaz de dizer que não vai desistir. E, portanto, quando fala, enrola e não diz que não vai desistir. Aliás, Coutinho Figueiredo deixou isso claro, também na intervenção anterior, a dizer que houve dois que disseram não sei o quê, portanto, o que sobrou é Jorge Pinto. Jorge Pinto vai desistir, já percebeu que tem que desistir, que não levanta voo, que o LIVRE ficaria prejudicado com uma votação dele e que ficaria com o peso na consciência se António José Seguro não fosse à segunda volta. Agora, eu gostava, ainda há bocado disse quem que eu achei que ficou um pouco aquém daquilo que se esperava. Eu queria fazer enfim, em relação aos candidatos à esquerda, aos três candidatos da esquerda pequenina, digamos assim, da atual esquerda mais pequena, eu creio que aquele que saiu melhor foi António Filipe, talvez porque tenha sido o mais sólido, o que sabe mais dos assuntos, o que também não foi levado para aquele terreno que lhe é sempre mais desconfortável, porque não houve perguntas sobre isso com detalhe, que é o tema da guerra na Ucrânia, e portanto teve alguma tranquilidade e para ele dizer que não desiste é o que se espera. É mais difícil a posição de Catarina Martins, porque tem um eleitorado mais flexível, mais volúvel em termos de Bloco, Partido Socialista. E Jorge Pinto não conseguiu em momento nenhum neste debate afirmar-se, repete coisas, algumas delas aliás que me deixam bastante desconfortável. O Presidente da República não pode impedir uma revisão constitucional, e a revisão constitucional realiza-se com quem tem maioria na Assembleia, portanto não há nenhuma ilegitimidade de haver uma maioria à direita.
como existe neste momento, maioria constitucional à direita, não é ilegítimo. Isso foi a escolha dos portugueses e, portanto, é antidemocrático dizer que isso não pode acontecer. Quer dizer, qualquer destes partidos que, enfim, porventura, com a ausência, com a exceção do mais importante de todos, que é o partido, que é o PSD, até já apresentou projetos de revisão constitucional e desse ponto de vista enfim, nunca foram votados, nunca chegaram lá, não foram tema de campanha eleitoral, da última campanha eleitoral, mas porque ninguém os colocou em cima da mesa, havia outras prioridades, como todos nos recordamos. Portanto, um Presidente da República dizer que não pode haver uma revisão constitucional porque é uma revisão constitucional que não é da sua área política ou que é da outra área política, enfim, eu creio que estamos a falar de alguns partidos que são fundadores da democracia, o PSD e o CDS teriam que entrar aqui, depois 2 partidos novos. Portanto, entendo que o exercício do poder presidencial eu acho que há uma coisa que é o poder assim, da oposição. Vamos lá ver, nós temos 2 grandes tradições constitucionais no mundo. Temos uma tradição constitucional que é a americana e, se quisermos, a inglesa, apesar de, no caso da Inglaterra ou do Reino Unido, não existir uma Constituição escrita, que são constituições que duram centenas de anos. Centenas de anos. O regime muda, no caso inglês, não vai mudando de uma forma muito gradual, mas há basicamente um contrato constitucional que vem da chamada gloriosa Revolução no final do século XVIII, século XVII, depois de uma experiência fracassada de tentativa de república, a gloriosa Revolução, 1680 e tal, portanto, consolidou uma partilha de poderes com soberania do Parlamento, que naturalmente não foi sempre igual. O rei tinha mais poder na altura do que teve durante o século XVIII, XIX, do que tem hoje, mas é esse modelo. Temos um modelo americano onde a Constituição vai permitindo alterações, mas muito ligeiras, e aliás se quisermos, o grande modelo de Constituição republicana, porque basicamente é uma Constituição não programática e que garante o equilíbrio de poderes e a limitação do poder executivo, e isso hoje em dia agradecemos imenso a isso. Olha, só pensar que neste momento, por exemplo, a presidência de Trump teve mais derrotas judiciais do que vitórias e não mandou, quer dizer, e não deu um pontapé nos juízes, não é? Portanto, os juízes continuam lá e continuam a dar-lhe derrotas judiciais e provavelmente vai ter também uma derrota legislativa no final deste ano, muito provavelmente pelo andar da carruagem. Mas, portanto, isto é muito relevante, e depois temos constituições que ou fazem revisões substantivas ou vão evoluindo de outra forma. Por exemplo, o caso francês. Os franceses já vão na Quinta República e na Quinta República já mudaram algumas vezes a forma como olham, por exemplo, para o mandato presidencial. Já alteraram o tempo de mandato, que era 7 anos, agora passou a 5. Portanto, já fizeram alterações na sua própria arquitetura constitucional. Há situações mais difíceis, como por exemplo aquele lado em Espanha, onde a Constituição deriva de um contrato de transição democrática e de poder às autonomias e uns equilíbrios intrarregionais que tornam bastante difícil uma revisão. E em Portugal nós temos uma situação que não deixa de ter a sua bizarria, que é termos uma Constituição que tem aspectos muito programáticos e não apenas aspectos normativos no que respeita ao funcionamento da democracia. E o país não é igual ao que é o país que era há 50 anos, e achar que esses aspectos programáticos têm que se manter rigidamente não deixa de levantar questões. Eu lembro que aqui há uns... Enfim, olha, quando o Observador foi lançado, nós até tivemos aqui um debate sobre um projeto de nova Constituição, desenhado por vários jovens, não é? Jovens na altura, todos eles com menos de 40 anos, alguns mesmo com menos de 30 anos. Enfim, tínhamos ainda, porventura, não tínhamos a projeção que temos hoje, não teve o alcance que teve, mas eu recordo-me ter tido na altura algumas conversas com algumas pessoas que me diziam, no fundo, não direi cada geração, mas as gerações têm direito a adaptar as suas constituições, não têm que ficar tão escritas na pedra, sobretudo quando têm componentes como a nossa. Não estou com isso a dizer, e nós já alteramos a nossa Constituição 2 vezes de forma muito substantiva, as outras de forma mais pontual e em função da integração europeia. E, portanto, fazer a própria Constituição tem limites materiais à sua revisão, portanto não estou muito preocupado com isso. Voltando agora ao aspecto que eu ainda queria, ao debate. Eu acho que do debate
há dois candidatos que, porventura, na minha perspectiva, se saíram melhor, não na sua prestação absoluta, mas naquilo que é o seu objetivo para esta campanha. Portanto, eu creio que António José Seguro esteve melhor na declaração final do que durante o debate na afirmação da sua... no seu apelo ao voto útil. Durante o debate ele poucas vezes aproveitou os temas para colocar isso em cima da mesa. Eu acho que quem saiu melhor desse ponto de vista foi, não em todos os aspectos, e aqui há coisas que vão ficar a ser discutidas, se ele se encontrou ou não com a Ventura, se era secreto ou se era público, se era privado ou público, enfim, as trapalhadas do costume estar sempre a falar disso, a farpa era para Gouveia Mel, mas Ventura tem um objetivo nesta campanha, e esse objetivo é fixar o seu eleitorado. Ele não perdeu uma oportunidade, sem nunca ter sido particular, houve um momento ou outro de maior, digamos, tom de voz mais elevado, mas de uma forma, apesar de tudo, mais tranquila que muitos dos debates, mais cordata do que aconteceu noutros debates. Ele nunca deixou de falar para a fixação do seu eleitorado. E, por outro lado, eu creio que a mensagem que trazia Coutinho Figueiredo foi o mais eficaz, porque foi o mais assertivo. Em muitos aspectos, ele foi muito assertivo. Portanto, recorda a resposta sobre justiça, em que ele quase que disse assim, finalmente tenho que dizer aqui umas coisas, e disse essas coisas. Esta discussão final sobre as tropas, a possibilidade ou não de irem tropas para a Ucrânia, ele também foi muito direto, e particularmente no ataque que fez a André Ventura, colando-o ao PCP. Eu sei que o André Ventura estava aí pelo caminho mais fácil, mais popular, mas ele foi muito assertivo nesse aspecto, inclusivamente distanciante-se de Gouveia Mel, e portanto, desse ponto de vista, mostrou um posicionamento, eu diria, no limite mais independente do que se esperaria de alguém que, para todos os efeitos, vem de um partido, não é? Portanto, há um candidato ali que não vem de partido nenhum, que é Gouveia Mel, mas esse, como aliás a Helena estava a explicar, um aspecto que é muito relevante, aqueles pequenos silêncios a seguir às perguntas, e o facto de ele ter ficado a sintetizar, ser sempre um bocadinho, um discurso sempre um bocado enrolado, notou-se mais na rádio. Ele não compensou isso com a sua imagem pública, como por vezes acontecia na televisão. Eu não tive deliberadamente a olhar para as imagens na televisão, que também, melhor, as imagens que estavam a passar, porque estavam a passar também nas redes, no YouTube, aqui nós tínhamos isso também no nosso site. Portanto tentei centrar-me apenas no som, na figura do ouvinte, e desse ponto de vista ele não foi de maneira nenhuma eficaz. Helena. Olha, microfone. Já vamos ao microfone. Eu tenho o problema inverso ao ouvir. Vamos ver o seguinte, acredito mais na minha voz. Vamos ver o seguinte, eu acho que há também aspectos que se têm de abordar nisto. E eu fiquei relativamente intranquila, ou intranquila não, porque digamos que não me surpreende, mas acho que há perguntas que revelam mais aquilo que o mundo dos comentadores, dos jornalistas pensam, do que propriamente as pessoas. E houve aqui uma pergunta que eu acho francamente despropositada, que é se deve o Presidente da República, foi o segundo tema, deve o Presidente da República intervir num caso como o das escutas sobre António Costa? Bem, quer dizer, eu acho que temos de pensar se podíamos ter perguntas sobre mais escutas, menos escutas, se pretende. Quer dizer, agora, esta ideia de fazer do caso António Costa o absoluto, extraordinário, nunca visto do funcionamento da justiça em Portugal, parece-me um caso já de si, com tanta coisa que havia para perguntar, porquê trazer este assunto? Porquê esta questão? Bem, depois, aliás... Tens resposta para essa tua dúvida? Tenho, porque depois, a dada altura, ouço a Natália Carvalho, da Antena 1, penso eu que não me enganei, usar a propósito do PGR, quando faz as perguntas, eu acho que foi ao Marcos Mendes, eu não tenho certeza, se vai deixar o PGR de rédea curta. Mas nós estamos onde? Estamos onde? Eu espero ter-me enganado e não ter ouvido isto a sério. Porque não... E vou voltar a ouvir o debate para ter a certeza que isto foi mesmo dito. Mas acho uma coisa assaz peculiar, por assim dizer. Um país que tem os PGRs com rédea curta, é melhor não experimentarmos, não é? Pronto. E muito menos com agora um Presidente da República a manter o Procurador com rédea curta ou com rédea larga.
não é a questão da imagem cavalar do procurador, é a questão desta perspectiva. Pois esta queria... Não é a imagem cavalar do procurador, é de quem fala do procurador. Exatamente, pronto. Depois, do controle do procurador. E depois, acho que, de facto, esta tentativa de fazer de algo absolutamente excepcional a questão das escutas do António Costa, não parece, o que não foram, aliás, como se vai aprovar, e aliás a Ventura depois refere isso, porque isto não refere, não porque ele o saiba especialmente, mas porque está numa série de artigos, aliás, numa investigação também do Observador, muitas daquelas escutas não se referiam a chamadas, mas sem tentativa de chamada. Pronto. Esta é uma das coisas e foi aliás nesta pergunta que surgiu a polémica dos almoços, não é? Quem é que almoçou com quem? E a dado momento os interpelados, não é? Portanto, que são os candidatos, não estavam, por exemplo, é nesta pergunta que a Catarina Martins considera insultuoso que lhe perguntem se vai desistir, o que, enfim, é interessante, claro que ela leva sempre aquelas coisas para as mulheres e tal, mas quer dizer, também já cansa tanta pergunta sobre... Mas eu percebo e eu também lhe perguntaria, mas sim. E em que surge a questão dos encontros ou não encontros entre Seguro e Ventura. Quer dizer, já se percebeu o que aconteceu, não é? Encontraram-se na rua. Encontraram-se na rua, falaram e tiveram um bocado à conversa. Claro, pronto. Quer dizer, não foi um almoço marcado, não foi um almoço privado ou secreto. Quer dizer, foi um encontro de rua. Qualquer um de nós é fortuito ou menos fortuito, não sei, porque pode ter havido circunstâncias, digamos, uma cerimónia oficial. Fortuito no sentido que não foi combinado por cada um dos intervenientes. Sim, quer dizer, aparentemente, não é? Portanto, quer dizer, aparentemente. Até já houve aqui uma ligeira correção agora de António José Seguro, quer dizer, não combinei nada, não tive nada secreto, quer dizer, de facto não é... Estranho seria que nunca se tivessem encontrado, ou seja, estando os dois na política, sendo conhecidos, sendo Portugal deste tamanho, não é? Em que toda a gente conhece toda a gente, era até ficámos a saber que o Coutinho Figueiredo e a Catarina Martins terão almoçado em Bruxelas ou em Estrasburgo, o que é absolutamente normal, não é? Almoçado ou jantado, até porque quem conhece aqueles espaços sabe que é muito fácil, aqueles são self-service, algum daqueles espaços, portanto, é só pegar no tabuleiro e encontrar uma mesa portanto, tudo isso me parece. Esta pergunta, talvez pelo próprio incómodo ou pelo despropósito dela, talvez tenha sido o terreno propício para que os candidatos se mandassem para outras perguntas. Depois houve aqui, em relação a Jorge Pinto e a António Filipe, duas perguntas que acabaram por não ser respondidas. Ou seja, o Jorge Pinto não foi claro sobre a questão do orçamento. Não foi claro. E não foi mesmo claro. Se considerava ou não que um governo se pode ou não manter em funções sem ter orçamento. Não percebi. E isso, aliás, penso que o André Ventura verbalizou aquilo que os outros todos também estavam a pensar. Afinal, o António Filipe é a favor ou contra a lei do lobby? Não se percebe. Deu volta. Mas não quis dizer, portanto, baralhou, deu a volta e não houve, por parte de quem estava a fazer as perguntas, uma insistência, porque há coisas que têm de ser claramente esclarecidas. Depois acho que é interessante, e aí as rádios são muito mais, o debate em rádio é sempre muito mais verdadeiro. Se nós ouvirmos todo o debate, nós percebemos a mudança da voz do Marcos Mendes quando se chega àquela pergunta do conflito de interesses. Ele estava mais preso, não é? Porque ele não sabia, claramente que não sabia, mas essa hipótese estava em cima da mesa, que os outros candidatos, nomeadamente Gouveia e Melo, viessem ao ataque nessa matéria. Aliás, o Gouveia e Melo, depois refere, acho que já cá fora, ou ainda lá dentro, mas como à parte, que o que conta é o registro na ordem dos advogados. Quer dizer que esse será um argumento, a questão do registro, não registro na ordem dos advogados, mas não entrou propriamente ali em antagonismo com o Marcos Mendes, mas penso que Marcos Mendes equacionava que isso pudesse acontecer e, portanto, estava ali com uma situação de voz muito mais tensa. Achei interessantíssimo
perceber que temos... É curioso, às vezes há coisas que nós não imaginamos que possam ser assim. Nós tivemos uma pergunta em que os conservadores, os grandes conservadores, são António Filipe e António José Seguro. Tem a ver com a questão do Ministro da República. Ou o representante da República nas regiões autónomas. Nas regiões autónomas. António Filipe disse que achava que era para manter. O António José Seguro disse que também achava que era para se manter, até porque ele tinha participado na mudança. Eu acho que ele é isso, basicamente, quer dizer, ele foi protagonista numa revisão constitucional, claro. Não podia dizer de repente, olha, tudo o que fiz foi mal feito. Tudo o que fiz foi mal feito. Mas ele sublinhou, não é? Que tinha contribuído para o fim do Ministro da República e depois passar a representante. Desse ponto de vista, eu acho que aqueles que são mais sinceros são aqueles que dizem que é para acabar. Porque... Sim, claro. E os outros estão ali muito sentados entre duas cadeiras. O Marcos Mendes não foi muito claro. Não foi muito claro. É curioso, porque André Ventura foi tendo uma espécie de pontuação do debate, e nesse sentido percebe-se o que é que ele pretendia quando ele diz fico maluco a discutir com o Dr. Marcos Mendes. É que Marcos Mendes é... E isto é absolutamente verdade. Quer dizer, se ele fica maluco ou não sei. Mas que a especialidade de Marcos Mendes é não dizer exatamente o que pensa. E esta era uma matéria onde também não lhe interessava de modo algum dizer o que pensa, até porque é apoiado por Luís Montenegro, quer dizer, e se fosse muito claro nesta matéria, tínhamos títulos para a semana, não é? Que não poderiam ser muito interessantes para Montenegro. E, portanto, ele ficou aqui, mas temos dois que disseram, um que disse que era para se manter, o António José Seguro, que sim, talvez, que sim, mas para manter, até porque eu participei na redação da lei como está, o que quer dizer, é uma explicação absolutamente, podia ser esta ou outra absolutamente diferente, porque se vamos por aí, então nunca se pode mudar nada, não é? E depois tivemos aqui o Marcos Mendes também ficar em território muito ambíguo e os outros candidatos a serem muito mais claros. Aliás, o Gouveia e Melo usa o termo colonial. É ele quem usa esse termo. Nas lajes, eu acho que quem tem absoluta razão. Quer dizer, houve respostas ponderadas, como é óbvio, que vem mais, Marcos Mendes, Gouveia e Melo, quer dizer, pronto, como é óbvio, não é o momento, não é? Sobre a base das lajes. Para irmos discutir a base das lajes, não é de modo algum o momento. Mas a melhor resposta é de Coutrinho, não é? Quer dizer, o problema é se eles... Não se vão embora. Se eles vão embora, não é? Pronto, essa sim é que é a grande questão. Portanto... Aliás, sempre foi um problema dos governos portugueses, é imaginar que há... E dos governos, os Estados, quer dizer, a base das lajes, hoje não tem a utilidade que teve noutros tempos, os aviões têm autonomias muitíssimo maiores, de facto tem sido utilizada nestas operações mais recentes dos Estados Unidos, mas muito menos. Havia altura, quem se lembra do que foi a importância da base das lajes na Guerra de Yom Kippur, em 1973, era uma ponte aérea, não é? Completa. Uma ponte aérea que passava pela base das lajes, agora há umas operações pontuais e mesmo o número de pessoas lá trabalham não tem comparação. Claro, mas eu achei curioso, nas intervenções, acho que de Catarina Martins, a ideia de uma europeização da base. Ou seja, a ideia de a base, portanto, com a saída dos Estados Unidos, que é uma coisa sempre que ambicionam, haver uma europeização da base, que sempre faz parte daquelas coisas que se dizem, mas que não têm propriamente grande futuro. Mas ficam sempre muito bem dizer, até porque depois não são escrutinadas. Curiosamente, nenhum deles é a favor do mandato único. Foi aquilo em que estiveram absolutamente todos, mas todos de acordo. Nenhum deles concorda com o mandato Porventura, o melhor argumento foi o de Coutinho Figueiredo, mais uma vez. Sim. Se todos dizemos que o segundo mandato é pior, se fosse um mandato único, ele seria sempre só mau. Iria espelhar essa tendência. Aliás, há da parte de Coutinho Figueiredo, logo quando começa o debate e tudo, e quando começa a colocar, aliás ele que começa a colocar a questão da desistência ou não do Jorge Pinto, e não só. Coutinho Figueiredo, quando ele diz só há aqui dois candidatos, portanto, ou seja, ele pretende
reafirmar a sua possibilidade de passar a uma segunda volta. Portanto, Coutinho Figueiredo não larga propriamente, não aparece já tendo tido ali um prémio de consolação. Não, ele continua e nesse sentido ele está preparado, sabe o que tem para dizer. É melhor, curiosamente, talvez este debate da rádio é um dos que lhe correu melhor, porque ele teve momentos nos debates da televisão em que não esteve tão bem. Basta pensar no debate com Marcos Mendes, não é? Portanto, este debate da rádio, até porque ele faz, ao contrário, ele é o antítese do Almirante Gouveia e Mel. Ele faz intervenções curtas, não é? Com frases curtas, com pensamentos estruturados, em estar com o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4 de Marcos Mendes. Portanto, o debate tem uma voz que, não sendo nenhuma maravilha, mas é reconhecível, assertiva. É audível, é assertiva, é uma voz que transmite vontade. Portanto, eu creio que para Coutinho Figueiredo este debate, eu acho que se ele fizer uma lista com os que correm bem, com os que correm mal. Ele teve mal nas televisões de uma forma genérica, não todos lhe correram. Estava-se à espera de mais, talvez um problema de contraste com a expectativa. Eu acho que este é o contrário. Sim, este correu bem. E é curioso, e aí não sei o que é que achaste, Manuel. O André Ventura voltou a referir Passos Coelho. Acho que o André Ventura gostaria de ter aquilo que, enfim, não sei se existem eleitores passistas, mas gostaria de ter eleitores vindos de uma área do PSD que não se revê completamente nem em Marcos Mendes nem em Luís Montenegro. E que, portanto, é uma área do PSD que tende a fugir para a iniciativa liberal, talvez por maior proximidade. Os que já fugiram para o Chega já lá estão, mas ele tem essa percepção, até porque alguns dos temas mais recentes das intervenções públicas de Pedro Passos Coelho colocam-no, não diria mais próximo, mas como sensibilidades relativamente a temas como segurança, como temas culturais, mais próximo do Chega, que é daquilo que ela acha que são preocupações das pessoas, a que o PSD devia dar atenção e que porventura não está a dar atenção suficiente, e isso talvez o aproxime um pouco mais de André Ventura. Eu acho que André Ventura quer dizer, André Ventura não deixou de ser candidata do PSD a Loures, Câmara de Loures. quando Passos era líder do partido. E o CDS lhe tirou o apoio. A propósito daquelas declarações sobre os subsídios e os ciganos. Não, sim, a propósito dos ciganos, transportes públicos e subsídios e coisas desse género. Muito bem. É possível apontar uma hierarquia de vencedores neste debate, Helena? Olha, antes de ir lá, hierarquia eu acho que não pode ser apenas dos vencedores. Eu senti política a mais e país a menos nas perguntas. Nós ainda ontem... Mas tivemos muito país, quando eles vêm cá para fora falar de educação e saúde, sim, não tenho paciência mas já. Isso vem depois cá para fora. Mas, nós tivemos ontem o Presidente da República a chumbar 3 decretos de governo sobre a área da saúde. Se repararmos, as perguntas são o chumbo do orçamento, se mantém ou não o governo. Depois tivemos, deve o Presidente da República intervir num caso como o das escutas sobre António Costa? Me parece ser realmente uma pergunta bastante abstrusa. Depois tivemos uma pergunta sobre a estrutura do Ministério Público. Uma pergunta sobre o mandato único presidencial. Uma pergunta sobre a lei do lobby. Uma pergunta sobre conflito de interesses. Uma pergunta sobre a possibilidade de um referendo para mandar tropas para a Ucrânia. Uma pergunta sobre a base das lajes. E depois tivemos a pergunta sobre os ministros da República manter ou não manter. Portanto, tivemos perguntas sobre os poderes presidenciais. Sim, tivemos. Não era suposto ser Mas isso. repara, eu acho que a Helena tem um ponto aqui que eu acho que é interessante. Não sei se ia chegar lá, mas deixa-me já. Que é a notícia de hoje relativamente a estas devoluções, vetos na prática, do Presidente a decretos governamentais, decretos-leis que saem do Governo. Quando nós vamos ver historicamente o que é que fizeram os presidentes, e porventura com exceção de Ramalhiantes, que sempre teve muitos conflitos com o governo e os poderes eram diferentes, mas todos os outros presidentes, portanto Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva,
e de uma forma absolutamente claríssima, Marcelo Rebelo de Sousa vetam muito mais e, sobretudo, vetam muito mais coisas do governo no seu segundo mandato. Percebe-se que, em algumas circunstâncias, tem a ver com degradação da relação dos presidentes com os governos, e tivemos casos em que o governo foi muito longo, quase sempre o mesmo, caso Soares, casos em que houve muita turbulência, como foi o caso de Jorge Sampaio, portanto, em que teve primeiro parecia tudo tranquilo, e ele mesmo assim votou, porque o Jorge Sampaio foi o que votou mais diplomas de governo. E no caso, o que é mais gritante no caso de Marcelo é o contraste entre a lua de mel com o António Costa, o fim dessa lua de mel e a insistência de uma lua de mel com Luís Montenegro. Porque entre as coisas do Presidente, que faz parte, digamos, do seu trabalho, e do equilíbrio de poderes, é que há muitos diplomas que são conversados, para não ser negociados, entre Belém e São Bento, diplomas do governo, coisas que andam para trás e para a frente. Estou quer dizer, perto do Cavaco Silva, porque ele faz o Cavaco fazia muito isso e Cavaco não só fazia, como faz questão de dizer que fazia. Não, e o Jorge Sampaio menos. Escreve imenso sobre isso. Jorge Sampaio também falava disso. Também falou disso quando, eu recordo-me quando ele saiu de Belém, enfim, de uma forma mais discreta e menos pública, mas explicava até como é que isso se fazia. Muitas destas coisas passam-se. Não é só isto, é que depois há coisas que são importantes. Por exemplo, a nomeação do Procurador-Geral da República, em princípio, deve ser objeto de conversa. Portanto, é evidente que... É por indicação do Primeiro-Ministro. É por indicação do Primeiro-Ministro, não convém nada que depois o Presidente diga não. Portanto, e houve situações em que houve tensão. Por exemplo, olha, entre Jorge Sampaio e José Sócrates, não quer dizer que sejam sempre situações diferentes, não quer dizer que depois da escolha tenha sido muito melhor, mas enfim, isso depois são contas de outro rosário, não é? Mas, portanto, há estes temas onde há uma magistratura de influência que não é apenas andar pelo país a fazer presenças abertas ou sucedâneos. É uma coisa diferente, portanto, é uma coisa de ter ali... Belém recebe muita gente que nós nem sabemos que recebe, não é? Portanto, ouve, escuta e pode influenciar e moderar, mitigar, ajudar, porque no fundo das instituições pode ser ajudar os governos. E eu creio que isso se degrada quase sempre nos segundos mandatos. Porventura, porque em alguns casos há saturação, até pessoal, e no caso, por exemplo, da relação entre Costa e Marcelo, isso é muito óbvio, e isso poderia ter sido, quer dizer, porque para o Presidente da República, esta decisão, para Marcelo Rebelo de Sousa, a decisão tomada agora, não é? Portanto, nestes dias, ainda por cima com a opção, até ao momento, não há nada publicado no site da Presidência, portanto, nós não sabemos quais são os motivos, é um tema de poderes presidenciais que talvez merecesse ter sido abordado. Portanto, deveria ter sido feita a pergunta. Sim, porque é um no campo. hipotético cenário. Porque é um campo de intervenção presidencial, não é? É um campo de intervenção presidencial e, portanto, nesse sentido, acho que faria sentido. Repare-se, para o cidadão eleitor, há aqui questões que, sendo interessantes, e todas elas são interessantes, mas quer dizer, não vejo, de modo algum, que sejam mais interessantes do que, por exemplo, esta forma, esta explicação sobre como é que cada um deles vê ou não vê a questão, por exemplo, do veto ou não veto, ou de uma conversação com o Governo a propósito da questão dos decretos presidenciais. Por exemplo, nomeadamente, nós temos tido e temos sucessivos presidentes a apelar sempre à necessidade de se fazerem reformas no país, têm de se fazer reformas no país, mas, no caso concreto, nós temos neste momento um Presidente da República que tudo o que possa implicar efetivamente uma reforma, na medida em que qualquer reforma gera contestação, ele acaba por votar. Portanto, esta questão, a mim, parece-me que faria sentido. Ainda a tua pergunta... Não os vou arrumar ali todos em filinha, um melhor. Sobre se é possível fazer uma hierarquia... Eu já digo-te, eu acho uma coisa fascinante, mas fascinante dos debates presidenciais e também para as legislativas e para os outros, que é não só cada um dos candidatos apresenta-se com uma vontade de ser Presidente da República, como durante breves minutos fala
eu, quando for Presidente, não é se for, quando for Presidente da República, mesmo que estejam com valores muito, muito, muito residuais. Portanto, há esse momento ali de cada um deles que me parece ser, e vê-se como aquilo está treinado, está ensaiado, para que não lhe escape, para que não seja, porque não assumir isso seria visto como um sinal de fraqueza. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que todos... Eu creio que, não sei se o Ventura alguma vez disse isso. Eu estava a pensar nisso. Noutras campanhas, penso que sim, mas desta vez não se coloca em Belém. Não, ele fala com um certo distanciamento. Ele fala, o Presidente da República não faz, e aí eu acho que o grande vencedor desta espécie de transfiguração é o Jorge Pinto, não é? O Jorge Pinto, que tem, como é óbvio, não virá a ser Presidente da República, mas que assume e até acha, o Zé Manuel, por exemplo, está convicto que ele vai desistir, mas ele tem ali o seu momento de glória na votação que vai ter. É dizer, eu quando for Presidente da República, portanto, eu acho que isso é uma coisa que vale assim como no cinema, não é? Aquelas bolas, eu acho que aquilo realmente tem o seu lado peculiar. Acho que aqueles dois a quem saiu melhor foi sem dúvida, ou aquele a quem saiu melhor foi a Coutinho Figueiredo. Parece-me que pontuou, marcou, conseguiu frisar ali algumas coisas. E também André Ventura. Conseguiu um registro, conseguiu não deixar de ser quem ele é e como ele costuma ser, mas simultaneamente mais... a pontuar. A lógica foi sempre ir pontuando. Tem ali um momentozinho, que é quando refere o apoio de Ferro Rodrigues a António José Seguro, como é óbvio que António José Seguro não podia dizer nada, né? Sabemos todos no que é que André Ventura estava a pensar, mas que é claro... Nas escutas do caso Casa Pia. Por exemplo, e não só, e de outras coisas. Sim, e também chamou a atenção, enfim... O António José Seguro, não é só o Partido Socialista que se está desconfortável com António José Seguro. António José Seguro também está desconfortável com muitas coisas do Partido Socialista, como se reparou, por exemplo, na questão da lei do lobby, onde claramente ele, até pelo seu passado como deputado, creio que se fosse líder não teria tomado a posição. Aliás, Ventura disse-lhe várias vezes, o senhor foi deputado, o Partido Socialista governou. Claro. Sim, mas apesar de tudo, ele, quer dizer, repara, ele no fim disse, eu estou aqui como presidente, ele não subscreveu a posição do Partido Socialista. Muito bem. E fez com mais naturalidade, quer dizer, e não ficou estranho, como no caso de António Filipe, porque António Filipe é um homem do partido, sempre foi, não é? Sim. Nunca foi outra coisa. Há que dizer ele com frontalidade, nunca foi outra coisa. Mas eu acho, aliás, é curioso que a dado momento, quando se está a falar da hierarquia do Ministério Público e tudo aquilo, não é? Portanto, o António José Seguro já sabia ali o problema em que se estava a movimentar, e há uma altura em que o António José Seguro começa a falar de um assunto que, desculpa lá, agora para António Filipe, acho que há uma altura fantástica do António Filipe, que é no fundo quando ele desautoriza os jornalistas a dizer isso não é possível, a Constituição não deixa. E, portanto, a pergunta, no fundo, façam a pergunta de outra maneira, podiam ter feito a pergunta de outra maneira. O que é que, enfim, é talvez o melhor momento de António Filipe. Claro, nessas coisas. Pois, foi a propósito de... Eu estou a dizer isto em relação aos meus colegas, nomeadamente aqui um aqui do Observador, mas de facto é fazer quer dizer... a história de referendar o envio de tropas portuguesas. De tropas em que ele diz até academicamente estudei o assunto. Exatamente. Ele não é possível referendar. Pois, eu acho que às vezes são aquelas perguntas que exatamente nascem daquilo que se chama a bolha, não é? São coisas... Dos equívocos da bolha. Sim. E é curioso, quando estava a debater a estrutura do Ministério Público, em que até tivemos aquele momento em que o Gouveia e Melo se resolveu pôr de acordo com a Catarina Martins sobre a violência doméstica, cada um anda com os berloques que eram... Eles vão aqui, tudo vai sempre dar à violência doméstica. Tudo. E... o António José Seguro resolveu falar de um assunto que, aliás, também já trouxe repetidamente para os debates e que claramente não se destina a agradar aos eleitores daquela ala mais esquerdista do Partido Socialista, e que é a questão dos problemas do funcionamento da justiça administrativa.
e dos impactos e dos custos que isso tem. Ele refere o caso daquele empresário de Leiria. Ele parece ter ficado muito impressionado, porque não, houve uma das vezes que referiu empresários da região ele foi sempre, mas ele teve alguns, aliás, também é mais ou menos nessa zona que ele vive e que a sua mulher tem atividade económica. Ele vive no Oeste, mas não em Leiria. Não em Leiria, nas Caldas, mas ele refere as questões dos custos da justiça administrativa e referindo mesmo que há aquele empresário que lhe tinha dito que há 29 anos tinha um processo em justiça administrativa. Portanto, ele, em geral, tem o enorme cuidado de... pois há muita justiça para se falar, não é? E se vemos Gouveia e Melo e Catarina Martins a irem para as questões da violência doméstica, da dificuldade... Portanto, o que estás a dizer é, António, desculpa interromper, António José Seguro está a posicionar-se politicamente na questão da justiça junto de um determinado eleitorado, que é o eleitorado empresário. E não só, porque é um assunto particularmente incómodo. Quer dizer, este homem tem... Quer dizer, sejamos realistas, não é? Onde é que está José Sócrates, que por acaso foi líder do Partido Socialista e primeiro-ministro socialista de Portugal? Onde é que está? Pronto. António Costa ainda está a ser investigado num caso, não é? E é importante também não esquecer tudo aquilo que António José Seguro representou face a esse Partido Socialista que se deixou enterrar em várias coisas. Portanto, ele, quando vamos para a justiça, prefere, é-lhe taticamente interessante não ir por aí, por causa do próprio Partido Socialista, e politicamente interessante, porque ao falar da justiça administrativa, ele está a marcar pontos junto de uma parte do eleitorado, dos pequenos empresários, das pessoas que se confrontam com esse problema. E não naquele bondadismo do justiça para ricos, justiça para pobres, que depois, por acaso, até, como tentei explicar, não é bem assim depois na realidade. Portanto, eu acho que... porque se eu acho realmente que Coutinho Figueiredo e André Ventura são quem pode ter tirado mais proveito, ou pelo menos pareceram eficazes... neste debate. Em função do seu objetivo. Pois. Estamos a ver aquilo que eles pretendiam tirar do debate. Temos dois que chegam aqui muito com baias muito fortes, que é o caso de Marcos Mendes e de António José Seguro, não é? Okay. Porque as próprias estruturas partidárias de que emanam são fundamentais para que as suas campanhas sigam, mas também apertam ali muito de lado, não é? Diz. José Manuel, é possível, consegues fazer o exercício de estabelecer aqui uma hierarquia de quem conseguiu, enfim, segurar melhor o seu eleitorado? Eu creio que em relação aos objetivos que tinham para o debate, os dois candidatos que estiveram mais fortes, não quer dizer que nós tínhamos concordado com tudo o que eles disseram, sim, mas os dois candidatos que estiveram mais fortes foi Coutinho Figueiredo em primeiro lugar, que talvez tenha sido aquele que de facto teve não só mais forte como mais assertivo e mais... Ele aliás faz um comentário agora aqui no fim à saída que eu acho que é interessante, que é dizer eu disse o que tinha a dizer e disse em menos tempo. Fui mais claro, não andei aqui com Rodriguinhos, que é uma alfinetada em Marcos Mendes. Sim. Sobretudo em Marcos Mendes, mas também noutros. Depois o Ventura, sobretudo porque o seu objetivo aqui, e aparentemente está a consegui-lo, é fixar o seu eleitorado. Ele corria o risco de ficar entalado, de ver esse eleitorado encontrar um outro Messias chamado Almirante, e não está a acontecer. Eu creio que, por outro lado, para o objetivo de António José Seguro neste debate, não quer dizer que ele tenha estado mal, mas nunca foi brilhante e não penso que tenha conseguido explicar aos eleitorados dos três partidos mais pequenos à esquerda que era nele que tinham que votar. Marcos Mendes perde muito com aquele lado mais comentador e sente-se que ele já não está com o fulgor que teve no início da campanha, em alguns debates. Houve ali coisas que o magoaram, claramente, e portanto ele sente ali ele andava, parecia vir a subir e aquilo agora encravou um bocadinho. No que respeita aos três
mais à esquerda. Eu repito, parece que quem esteve melhor foi António Filipe, por causa por um lado, da assertividade, porque não se disse coisas que fazem sentido algumas vezes. A Catarina Martins esteve muito nos seus temas e ali até às vezes envolvendo-se desnecessariamente neles. E Jorge Pinto, como a Helena dizia, houve temas em que ele acabou por não responder sequer. Mas não Catarina... Eu digo-vos uma coisa. Finalmente... Aquele momento, Sim. eu sou da geração que viu o homem chegar à Lua, não é? E, portanto, é aquele momento astronauta que cada um de nós teve em criança, não é? Imaginava-se de repente lá em cima. Desculpa, eu não sei. Portanto, estás a dizer que temos um candidato presidencial em fase super-herói. Nunca não me lembro de ter essa experiência de astronauta àquela altura de que as crianças me querem ser bombeiros. Isso. Muito bem. Essa é uma imagem muito lógica disso. Finalmente, o Almirante acho que tinha sobretudo aquele problema de ser, de precisar de dar a volta à percepção de declínio. E não creio que tenha conseguido fazer isso. E já se percebeu que ele está a tentar encontrar um discurso que se tornou, aliás, quase cansativo agora aqui no fim, relativamente àquilo que ele trouxe para a campanha de ataque ao Marcos Mendes, que agora não quer que fique só aí. E, portanto, estava a certa altura a repetir a história da transparência. Quase em modo autojustificativo. Enfim, não parece que esteja a funcionar bem. Aquilo é uma coisa que eu creio que vem muito da sua equipa. Não nos esqueçamos que à frente o seu mandatário nacional é Rui Rio, que tem essas opções. E ainda por cima são opções erradas. Portanto, com a justiça. Portanto, não creio que ele tenha mais sucesso do que o Rui Rio teve, e o Rui Rio não teve sucesso nenhum, como todos nos recordamos. Muito bem. Temos ainda 4 minutos. Eu gostava de vos ouvir sobre esta questão do encontro. Já falámos um pouco sobre isso, do encontro entre Seguro, António José Seguro e André Ventura. Isto nasceu aqui um caso? Ou... Não creio. Não? Eu acho que vai... Então, já se percebeu o que se passou. Ninguém vai dar importância a isto. Não, é um encontro de rua, teve mais pessoas lá presentes, falaram de ser mais fácil mais vezes ser eleito para o Parlamento Europeu do que para o Parlamento Português, que é uma trivialidade. Portanto, são aquelas coisas, quer dizer, não tem nada de especial. Basicamente, André Ventura a tentar diminuir o impacto do almoço que ele chamou privado e não secreto com o Almirante. E António José Seguro a tentar atacar o Almirante e Ventura, os dois ao mesmo tempo. Mas o objetivo de António José Seguro é o Almirante, não é a Ventura, nesse aspecto. E por isso não creio que vamos ter muito mais necessidade de explicações sobre isto, não é? Helena. Talvez fiquemos a saber nos próximos tempos exatamente em que rua foi e em que dia foi. Mas... E quem assistiu, não é? Quem assistiu. Olha, em primeiro lugar, acho comovente que tu, ao fim de nos ouvires não sei quantas vezes por ano, assim, é multiplicar mais ou menos os dias úteis, e digas, eu gostava de vos ouvir. Acho mesmo, acho comovente. Acho. E agradeço, sem dúvida. Há um lado masoquista em todo o ser humano. Sendo que no teu caso, depois ainda quiseste que fizesse uma mensagem para a passagem do ano, o que ainda torna tudo isto mais terno, por assim dizer. Não creio que venha daí um facto. É óbvio que os dois percebemos, que todos percebemos que os dois, André Ventura e António José Seguro, disseram as verdades convenientes ou as mentiras inconvenientes sobre esse encontro, que é óbvio aconteceu, mas de uma forma casual. Portanto, cada um deles teve o cuidado de ir até onde podia. Para desmentindo o outro não cair numa mentira, não é? Portanto, isso parece-me ser claro. Agora, nós neste momento vamos ver, a campanha vai começar, não é? E vamos ver, eu acho que ainda tudo é muito possível, não é? Sendo que neste momento podemos dizer que quem está à frente nas sondagens é André Ventura, mas o nome do próximo Presidente da República é provavelmente aquele que está ou que vai conseguir chegar a 18 de janeiro em segundo lugar, porque será depois aquele que passará a segunda volta. Portanto, acho que eu por acaso acho que Gouveia e Melo, apesar de não ter uma máquina partidária, é favorecido em campanha de rua, sem dúvida. Acho que dos presidenciáveis
o menos favorecido em campanha de rua é Mas Marcos. corre riscos, porque de repente ficar com ruas vazias. Sim, claro, e aí ter uma máquina partidária. Gouveia-Mel. Aí ter uma máquina partidária, como tem Marcos Mendes e como tem António José Seguro, Ajuda, não é? Ajuda bastante, e mesmo com o Trem de Figueiredo, portanto, isso ajuda bastante. As Jotas são uma boa força na rua. Não é as Jotas, não são Não? só as Jotas, são as pessoas que gostam de ir, que vestem a camisola, digamos, nessas ocasiões, permitem ter. Isto já não são. Quer dizer, eu que fiz a campanha de 86, que fazer comparações, é até doloroso fazer comparações, não é? E o número de pessoas que havia na rua, mas é significativo. Que eu acho que ninguém consegue repetir uma campanha a Marcelo, não é? Isso, eu também acho. Deixa-me só dar uma nota final. Claro. Espero que este debate tenha tido mais audiência comparativa do que os das televisões, que alguns deles tiveram audiências, na minha perspectiva, foram relativa desilusão. E espero já com alguma esperança séria, porque as audiências aqui, pelo menos as audiências online da Rádio Observador, estão a ser bastante boas. Foram bastante boas. É um indicador. É um indicador. E é com esse indicador que vamos de fim de semana. Bom fim de semana, Helena, e bom fim de semana. E bom José ano, Manuel. ainda dá para E bom dizer ano, ainda isto, dá. não é? Rádio Observador. Português.